Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus, aleluia. Estamos nos 12 dias proféticos e hoje nós vamos ministrar referente ao mês de agosto. Então hoje vai ser profético para o mês de agosto, amém? E o tema do mês de agosto é cura e libertação, amém? Cura e libertação. Então nós vamos estar hoje meditando sobre esse tema, que é um tema maravilhoso, e todos nós, todo dia, precisamos de cura e precisamos de libertação, todo dia, amém? Então, todo dia a gente tem que estar, Deus me liberta dessa angústia, Deus me liberta desse nervoso, Deus me cura, Senhor, dessa situação. Então, todo dia nós temos que estar clamando ao Senhor e pedindo cura e libertação, amém? Então, muitas vezes a gente fala assim, libertação, cura, parece aquelas situação de vai expulsar demônio, vai, né? E não é nada disso. Tá? Às vezes você está lá com uma angústia, Senhor, me liberta dessa angústia. Às vezes a gente está lá com um problema, certo? Um problema sério naquele dia. Senhor, manda libertação para esse, me dá uma solução. Tudo isso faz parte de cura e libertação, amém? Não é só ficar expulsando demônio, não. Aí já é uma libertação espiritual. Aí já é uma cura espiritual que também faz parte, mas não é necessariamente só isso. Amém, amados? Então, quando a gente fala de cura e libertação, às vezes as pessoas pensam que é só nessa situação, né? Mas hoje nós vamos entender e compreender a palavra de Deus e mostrar a principal função. Quando a gente fala, por exemplo, na chamada, nós falamos da chamada apostólica, certo? O que é a chamada apostólica? É aquilo que Deus nos envia a fazer, amém? Aquilo que Deus nos dá de missão. Então, todo aquele que tem uma missão, ele tem uma missão apostólica, tá certo? Então, por isso que os apóstolos são chamados de apóstolos, porque eles receberam uma missão apostólica. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá certo? E essa missão foi estendida para todos nós. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Amém? É bom nós colocarmos aqui que essa passagem, ela é logo em seguida a passagem de Jesus sendo tentado no deserto. Lembra quando Jesus passou pelo batismo? Aí ele foi levado ao deserto para ser tentado, ou seja, para ser experimentado. E quando ele foi experimentado, ele venceu o diabo, tá? Ele venceu o diabo através do quê? Da palavra, amém? Porque se você for olhar, ele vai falar, está escrito, está escrito, está escrito. Toda hora ele falava isso, está escrito, entendeu? Então é através da palavra que nós vamos vencer e ter libertação, porque a palavra liberta. Diga isso para o seu irmão, a palavra liberta, amém, amados? Então toda palavra, eu estou angustiado, palavra, amém? A palavra, ela traz liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra representa Cristo, porque ele diz, eu sou a verdade, e a palavra é a verdade, amém? Então Jesus, ele é a palavra. Então vamos entender aqui. Então Jesus, no poder do Espírito, retornou para a Galileia, e a sua fama correu toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas deles, sendo
glorificado por todos. Veja que coisa interessante. Assim que Jesus passou pelas águas, ele foi experimentado. Experimentado para quê? Para ver se não havia nenhuma situação. O diabo viu que não havia situação com ele. Por quê? Qual foi o objetivo pelo qual Jesus veio para a terra? Então ele buscou as fraquezas de Jesus. Qual as fraquezas? A primeira fraqueza, fazia quanto tempo que ele estava lá no deserto sem comer? 40 dias. Você já imaginou uma pessoa 40 dias? Vamos pensar Jesus, homem, sendo tentado. Não Jesus, Deus, mas Jesus, homem, sendo tentado, 40 dias sem comer. Ele logo vem e oferece para ele o quê? A possibilidade. Está escrito que se você disser para essas pedras se transformar em pão, elas vão se transformar. E aí Jesus diz assim: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só que coisa interessante. Aí ele leva Jesus ao pináculo do templo e fala: ó, pode pular daí. Pode pular daí, porque está escrito, já que você falou da escritura, então está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece nem na pedra. E aí Jesus diz: ó, só no que está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu não vou tentar a Deus. E aí ele foi, mostrou os reinos do mundo. Jesus veio para ser o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores, não foi? Aí ele pega e mostra todos os reinos do mundo e diz: ó, se você me adorar, eu te dou todos esses reinos aqui, ó. Você não precisa morrer na cruz, não. Olha só, amados, tem um caminho mais fácil aqui, ó, para você reinar. Eu não quero. Esses reinos aí eu não quero. Porque o Senhor diz que só a Ele adorarás. E só a Ele prestará culto. Então eu não quero isso aí. Se for assim, não. Eu prefiro morrer, entregar a mim mesmo, para que depois ressurgir e aí então ser o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Certo? Então Jesus, ele fez tudo aquilo que ele poderia ser experimentado. Ele foi experimentado. E aí Jesus retorna para Galileia, mas agora revestido, diga aí para o seu irmão, revestido de um poder, revestido no poder do Espírito. Amados, eu fico imaginando, você entendeu? Quando você entra numa batalha espiritual e você sai vitorioso daquela batalha, você sai rindo à toa. Sai ou não é? Alguém aqui já venceu batalha espiritual? Então você sai, por exemplo, rindo à toa. Fala: venci, oh glória, né? Sou vencedor. E ali Jesus então saiu no poder do Espírito. Ele retorna. Mas aí acabou as tentações? Não, é constante. Diga aí para o seu irmão: a nossa prova é todo dia. Então nós temos que estar: Jesus, me liberta, me dá entendimento, para que eu possa passar todas as provas na tua presença. Amém? Quer ver uma coisa interessante? Alguém passou uma prova hoje? Quem passou prova hoje? Ai meu Deus, se Deus não fosse comigo, eu não sei o que seria. Então, veja, então, todo dia eu tenho uma prova para vencer, todo dia eu tenho uma batalha para vencer, todo dia eu tenho, por exemplo, que estar pedindo o quê? Cura e libertação. Eu tenho que acordar e já falar: Deus, me cura.
Me cura do meu nervoso, me cura da minha insegurança, me cura da minha insensatez, me cura da minha intemperança, né? Vai me curando, para que eu não responda nada errado, para que eu fale palavras corretas, e Deus vai então tratando você à medida que você vai pedindo esta cura. Amém? Pede-me e te darei. Amém? O versículo 16 mostra o seguinte: que Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitar do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Vocês se lembram que quando Jesus estava na cruz do Calvário, foi dito isso para ele: Você salvou a tantos, você curou a tantos, por que que agora você não cura a si mesmo? Por que que agora você não desce dessa cruz aí? Lembram disso? Então, Jesus aqui já estava, por exemplo, profetizando que as pessoas iriam dizer isso para ele. E ele coloca aqui, ó: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Então, muitas vezes, você vê aí um pastor com enfermidade. Aí você fala assim: ele ora para tanta gente, por que ele não ora por ele mesmo? Talvez algumas pessoas devem se perguntar isso: por que Deus não cura ele? Né? Ele devia ser a pessoa mais saudável, porque ele está na presença de Deus, ele ora para as pessoas, ele ora por cura, as pessoas saem libertas, e ele tem esse problema. Aí eu pergunto para você: o lenço de Pedro curava, o avental o lenço de Paulo curava, o avental de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. No entanto, há uma passagem bíblica em que Paulo ora a Deus e diz: Senhor, me afasta de mim esse espinho na carne, me tira esse espinho. E aí Deus fala uma coisa para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante, amados. Se eu não tiver problema nenhum, se eu não tiver situação nenhuma, por que eu vou clamar ao Senhor? Você entendeu ou não? Então eu preciso, Jesus ele desceu e ele sofreu todas as dores possíveis e imaginárias,
dores que eu nunca imagino passar, Jesus passou. Ele foi o quê? Apedrejado, foi açoitado, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele foi crucificado. Isso é fácil? Não, não é fácil não. Ele passou por tudo isso. Mas por que ele passou por tudo isso? Para que na hora que você disser assim: Senhor, ai, está doendo aqui, ele fala: eu sei que é essa dor aí, eu conheço essa dor, já vou entrar com providência. Deu para você entender? Amados? Então muitas vezes nós passamos determinadas situações para nós aprendermos. Aprender a quê? A levar libertação para as pessoas, porque da mesma maneira que Jesus vai nos mostrar o caminho para ser liberto de um problema, você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para que essas pessoas possam chegar também na libertação desses problemas. Então não é por acaso que muitas vezes nós passamos por situações. Não é. Você veja que é muito interessante que os melhores cuidadores de pessoas drogadas são ex-drogados. Os melhores cuidadores de pessoas de rua são ex-pessoas de rua. Por quê? Aquele que se preocupa com aquele faminto é aquele que já passou fome, porque ele sabe qual é a dor, qual é a intensidade. Ele sabe, por exemplo, o que é querer sair de um problema e não conseguir, não achar solução. E aí, como que você consegue levar a libertação para uma pessoa que está desesperada e já não tem mais para onde socorrer e não tem mais para onde pedir? E aí encontra uma pessoa que fala assim: ó, eu já passei por esse problema, eu já passei por essa situação, eu sei muito bem o que você está sentindo, eu sei muito bem o que você está passando. Mas eu quero contar o meu testemunho para você ter certeza que Deus está nesse negócio para te libertar. Olha que coisa interessante, amados. Você está entendendo isso? Então existem muitas situações que a nós mesmos, como pais, como mães, nós passamos por determinadas experiências que nós falamos assim: eu não quero que o meu filho passe. E você vai privar o seu filho, você vai ensinar ele para ele não passar por aquelas situações que você passou. Por quê? Porque aquelas situações foi terrível para você e você não gostaria que seu filho, sua filha passasse por aquilo que você passou. Então você vai prover. Agora, Jesus passou por situações terríveis. Então o que ele vai fazer, amados? Ele vai te prover de bênção, ele vai te prover de coisas gostosas, porque ele sabe muito bem o que você sente, ele sabe muito bem o que você passa. Então quando você clama e fala: Senhor, vê os Salmos, Davi diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Por que será que Deus ouviu o meu clamor nas minhas angústias? Porque Deus sabe. Deus sabe. Por que Deus entregou para Abraão a bênção? Porque ele sabia que lá na frente ele ia passar pela mesma situação de Abraão. Ele ia oferecer também o seu filho, o seu único filho, para a remissão de todas as pessoas. Então olha para o seu irmão e fala assim: ó, Deus é mais inteligente do que eu pensava. Então quando eu passo por determinadas situações, eu passo para poder depois abençoar.
Olha só o que diz a palavra. Versículo 24. Diz assim. Ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Eu quero aqui que vocês raciocinem junto comigo, para que nós possamos entender. Você já viu pessoas conformadas com a situação? Quem já viu pessoas conformadas com a situação? A situação não está boa, mas ela se conforma. É assim mesmo. Já estou até acostumado. Alguém já ouviu esse ditado? É assim mesmo, já estou acostumado já. E muitas vezes esquecemos de que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquela viúva, se você pegar a história dela, gente, ela estava catando os últimos gravetos ali para cozinhar aquele bolo para ela e para o filho. E qual foi a palavra dela? E depois morrer. E depois morrer. Você acha que a situação dela estava fácil, ela colher aqueles gravetos, colher aquela lenha, para fazer um bolo, para ela comer, para o filho comer, e depois morrer? Estava fácil essa situação? Não estava fácil. A Bíblia não relata, mas quem sabe aquela mulher talvez estivesse em lágrimas, chorando, chorando, quem sabe? E ali chega o profeta que foi até aquela viúva, porque Deus mandou ele até aquela viúva. Vai até o lugar que eu vou te mostrar, uma viúva vai te alimentar. Gente, se você pega a palavra, você vai ver que a palavra manda as pessoas cuidarem dos órfãos e viúvas. A palavra manda, cuide dos órfãos e viúvas, porque isso agrada a Deus. E Deus peleja pela causa do órfão e da viúva. Então, se Deus peleja pela causa do órfão e da viúva, imagina Deus olhando uma mulher, catando os últimos gravetos para comer e morrer. E aí chega o profeta. E a profeta: o que você tem? Não tem nada. Só vou fazer esse bolinho aqui para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e morrer, porque não tem mais nada. Aí qual é a instrução do profeta? Faz primeiro para mim, e depois faz para você e para o teu filho. A hora que você imagina o seguinte: você não tem nem para você, e a pessoa fala assim: me dá o pouco que você tem, me dá. E ela pega, vai lá, faz o bolo e traz. E aí qual é a profecia? Não te faltará farinha na botija. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquela mulher naquela hora sofreu uma transformação de libertação. Aquele
peso de morrer, ela foi liberta na palavra daquele profeta, e ela então sentiu-se liberta para ir lá e levar aquele bolo para o profeta, e ela foi então o quê? Restituída. Ela foi restituída. Você está entendendo isso, amados? E ela passou todo o período de fome, ela passou todo o período de escassez, porque ela não se furtou, ela foi liberta daquele peso da morte, ela foi liberta, ela foi curada. Aí nós vemos uma outra passagem, versículo 27. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Olha aí. E vocês conhecem a história de Naamã? E sabe que o orgulho que Naamã tinha era terrível. Ele ainda leproso, ele tinha um orgulho, porque ele era chefe da guarda, era chefe do exército dos sírios. Então o posto dele era elevado, e ele tinha aquilo ainda, aquelas pompas, que quando a menina falou para ele, se ele for lá no meu senhor, o meu senhor cura ele. Ele creu. Mas levou carta para onde? Para o rei. Ele levou carta para o rei. Ele não foi buscar o profeta, ele foi buscar o rei, foi lá no palácio. Por quê? Porque o orgulho dele disse assim, uma pessoa importante dessa não está no meio de qualquer um, está no meio do palácio, está lá no palácio. Eu vou no palácio. Aí quando o rei abre aquela carta e lê, o rei rasga suas vestes e diz assim, o que é que você quer? Você que está procurando oportunidade para guerrear comigo? Está pensando que eu sou Deus para curar? Aí o profeta Eliseu ouve e fala, manda ele vir a mim. Aí muita gente não entende porque que o profeta Eliseu nem saiu da tenda. O cara chega na porta da tua casa. Imagina, irmãos, olha, uma pessoa fala assim, eu vim aqui pedir oração. Imagina isso. Uma pessoa chegar na porta da tua casa, tocar a campainha, certo? Imagina você, Alan. A pessoa chegou lá no teu prédio, tocou a campainha, você está lá deitado, certo? Eu vim aqui porque eu sei que me mandaram aqui para o Alan orar por mim. Aí a Patrícia vai lá e fala assim, Alan, tem um vizinho nosso aí que veio aqui para você orar por ele. Fala para ele descer e subir a escada 7 vezes. Ele falou, maluco, cara? Descer e subir a escada 7 vezes? Quem sabe esse cara saiu lá xingando, né? Mas não foi o que Naamã fez? Como que esse profeta nem sequer saiu para me receber? Nem sequer saiu para me receber. E manda eu vir mergulhar nesse rio sujo. Lá na Síria tem rios mais limpos do que esse. Aí um servo dele fala, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa maior, você não faria? Você não trouxe um monte de presentes aqui caros? Você não trouxe um monte de oferta aqui para entregar para o profeta? É verdade, eu trouxe, mas ele nem saiu para me receber. Então, mas o profeta está te pedindo uma coisa simples. Você não vai gastar nada. É só você mergulhar na água. Que mal vai fazer isso?
Que mal vai fazer isso? Você não precisa ficar chateado. Aí ele pega, amados, e é liberto. Olha, ele naquele momento, antes dele mergulhar, ele já é liberto de uma coisa chamada orgulho. Você entendeu ou não? Ele tira a capa do orgulho, ele arranca fora aquela capa e entra no rio, ainda que o rio ele considerasse sujo, mas ele começa a entrar pelo processo da libertação, pelo processo da cura. Então muitas vezes nós queremos receber determinadas coisas, mas não, eu quero do meu jeito, eu quero da minha maneira. Se Deus não fizer dessa maneira comigo, eu não aceito. Não, Deus tem que mandar um anjo para falar comigo. Se Deus mandar um anjo para falar comigo, eu aceito. Se Deus fizer dessa maneira, eu aceito. Nós precisamos nos despir. Você está entendendo o que é uma libertação, amados? Eu preciso ser liberto de muitos pensamentos, de muitas coisas que eu acho que tem que ser do meu jeito, e não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Diga aí para o seu irmão: tudo é do jeito de Deus. É Deus que ordena, é Deus que faz, é Deus que executa. Tudo é do jeito de Deus. E Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Amados, se Deus quer colocar algo na tua mão, Ele vai pôr. Se você tem um chamado de Deus na tua vida, você pode brigar, pode lutar, pode fazer o que você quiser, pode até dizer para Deus que não quero, mas Ele vai chegar. Lembra de Jonas? Jonas não queria. Você não quer? Você vai para outro lado? Tá bom. Manda o peixe lá, engole ele, vai vomitar ele lá onde? Irmãos, transporte foi a primeira vez que tinha submarino. Nem sabiam que ia ter submarino, né? O primeiro homem que andou de submarino foi Jonas. Porque você fica 3 dias lá no ventre do peixe, você fala assim: não, mas como que ele tinha ar lá dentro? Como que ele ficou lá dentro do peixe e depois é vomitado vivo, dentro do estômago, com ácido de estômago? No que ele não dissolveu lá dentro? Por que ele não morreu lá dentro? Se você começar a pensar assim, você vai falar assim: meu Deus, o negócio aí é o ácido que tem dentro do estômago, amados. Eu digo assim, do ser humano, dissolve pedra. Dissolve pedra o ácido que tem lá dentro. Agora você imagina carne. Você imagina carne. Você come carne, não come? Então dissolve tudo lá dentro, porque o ácido é terrível. Quem já teve refluxo, o negócio vem assim que vem queimando, né? Então, por quê? Porque o ácido é muito forte. Muito forte. Agora, você imagina um cara ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E o peixe ainda saber onde é que ele ia. Você está indo para Tarsis? Não, não é Tarsis não, é para o outro lado lá. Vou te dar uma carona. Diga aí para o seu irmão: quer uma carona? Quer uma carona de Jesus aí? Quer que Jesus vai te vomitar onde você precisa trabalhar? Então, amados, nós precisamos de muitas vezes de cura. Precisamos de libertação. Eu não vou fazer isso não. Deus está mandando eu fazer, eu não vou fazer não. Você precisa de cura.
Você precisa ser liberto. Não é que você não quer fazer, é que você ainda não está liberto. Você ainda não foi liberto pelo poder de Deus, para que possa chegar na frente das pessoas e dizer: olha, receba a cura. Mergulha lá no Rio Jordão. Faz um bolo para mim. Depois faz para você, com toda a segurança de que Deus está no negócio. Oh, glória a Deus. Mas tudo isso eu preciso, primeiro, ser liberto. Eu não posso ter dúvida. Eu tenho que ser liberto da dúvida. Eu tenho que ser liberto do meu medo. Eu tenho que ser liberto dos meus pensamentos errados. Eu preciso verdadeiramente ter certeza do que Deus pode fazer na minha vida. Deus pode tudo. E o próprio Deus fala: haveria alguma coisa impossível para mim? Haveria alguma coisa? Eu somente sou Deus de perto e não de longe? Ah, a pessoa está lá na Europa. Qual é o problema? A minha palavra, ela é profética. A minha palavra é de ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue um evangelho de poder. Porque Paulo, quando chegou, falou assim: eu não fui até vós com palavras persuasivas de homem não, mas eu vim aqui com demonstração de força e poder. No quê? Na palavra. Aquilo que eu falo, Deus escreve, Deus faz, Deus executa. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará sem que se cumpra. Amém, amados? Então creia nesse Deus. Seja liberto de toda a tua dúvida. Deus pode? Pergunta assim para os seus irmãos: Deus pode? Deus pode fazer? Deus pode transformar? Deus pode mudar tudo? Deus pode trazer à existência coisas que não existem? Deus pode fazer um reboliço na tua vida? Deus pode transformar a tua vida? Deus pode transformar a vida das pessoas que você ama? Deus pode fazer? Deus pode? Deus pode? Deus pode? Deus pode? Pode? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Ouço seu